Programa Espírita Quarta Dimensão. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto a mudanças. São palavras ditas pelo notável Charles Darwin, que trouxe um novo olhar diante da criação de Deus. Tudo tende a evoluir. Com o Espiritismo, esse pensamento ganha dimensões de felicidades. Afinal, somos obras e criação de Deus. Somos almas imortais. E a mediunidade, como meio de comunicação com o mundo extrafísico, vem engrandecer ainda mais tais conhecimentos em nossos estágios de evolução em um corpo. Retornamos e novamente voltamos para novas experiências em corpos mais evoluídos. A vida segue e devemos compreender isso tal como ensinou Jesus Cristo, que no terceiro dia de sua partida do corpo, retornou dizendo a Tomé que estava tudo bem. E passou mais alguns dias no meio de seus discípulos. Nada de tristezas que causa dor, da perda, meu querido telespectador. A tristeza deve ser acompanhada da doce saudade que prevê logo o reencontro, crendo que somos esse projeto de Deus feito para a felicidade. O Quarta Dimensão já começou. Césare Lombroso nasceu em 1835. Iniciou seus estudos em medicina em 1852, na Universidade de Pávia, estudando também em Pádua e Viena. Durante muitos anos, Lombroso negou os alegados fenômenos paranormais, considerando-os como charlatice e credulidade simplória. Entretanto, a convite do conde Ercole Chiaia para que estudasse melhor o assunto, em 1891 conheceu e participou de sessões com a médium italiana Eusápia Palladino, vindo a considerar como autênticas as produções dos fenômenos, as manifestações espíritas e iniciando as suas pesquisas. Lombroso se tornou um adepto do espiritismo e um grande pesquisador. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. A pedidos, Rômulo Leite, também um dos divulgadores do espiritismo, faz visita a algumas instituições espíritas e não espíritas e sempre, quando solicitado, a pedidos também, contribui junto com o Quarta Dimensão, levando esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Tudo bom, meu amigo? Estou muito feliz por essa oportunidade, esse canal que possibilita a nós trazer um pouco do que é a doutrina espírita, essa ciência filosófica e científica que traz como consequência muito consolo, muito esclarecimento para as almas que estão inquietas, sofrendo, principalmente por falta de conhecimento. Então é uma oportunidade que a gente abraça com muita alegria. E o Rômulo Leite é um homem de coragem, porque ele, assim como nós, afirma categoricamente: o espiritismo é uma ciência. Pessoas tentam confundir a cabeça de outras pessoas dizendo que é uma religião. Não, é uma ciência e ele explica perfeitamente esse lado filosófico, científico da doutrina espírita. Como médico também sempre faz aquele link, descobertas científicas à luz da doutrina espírita.
E Rômulo, estamos iniciando um novo ciclo, um período. Temos as estações do ano, tem o nosso inverno amazônico, assim também como tem a propagação de algumas doenças virais, que corresponde, lógico, ao clima. O nosso corpo de carne ainda é um objeto de evolução para o espírito. E tem gente que ainda não compreendeu isso. E nós vamos trazer novamente a questão de O Livro dos Espíritos. E a questão 22A. Que definição podeis dar à matéria? E eis a resposta dos imortais. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Quer dizer, ficando bem definido, matéria é uma coisa, espírito é outra, e como espírito nós somos seres imortais. Meu amigo, o que você tem a acrescentar ainda mais à resposta do Livro dos Espíritos? Inicialmente, boa noite a todos os internautas, aos telespectadores que estão sintonizados conosco nas duas dimensões. Como eu disse inicialmente, a doutrina espírita é uma ciência. É uma ciência porque ela tem uma especificidade. A especificidade dela é estudar a origem, a natureza, o destino dos espíritos e sua relação com o mundo material. E ela nos revela que todos nós somos espíritos, quer estejamos na carne ou não. O Livro dos Espíritos, sabiamente, Allan Kardec, o codificador, porque a doutrina é dos espíritos, fez a primeira pergunta perguntando o que é Deus. Não perguntou quem é Deus, perguntou o que é Deus. E para nossa obtusa compreensão, e os espíritos respondem só aquilo que a gente tem condição de entender. E eles dizem então que Deus é a causa primária de todas as coisas, e inteligência suprema. Do ponto de vista intelectual, é inteligência máxima. Do ponto de vista material, é a causa de tudo que é material. Muito bem. E já a questão 27 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta e os espíritos concordam com o que ele diz. Allan Kardec chega à conclusão, então, no universo nós temos duas coisas apenas. Temos a origem material e a origem espiritual. E aí os espíritos, é verdade, mas acima dela tem uma terceira, que é Deus. Então, essa tríade que compõe o universo. Qualquer coisa que você possa imaginar do universo, pensante ou não, só pode ser Deus, só pode ser matéria, só pode ser espírito. E nós somos espíritos, que é a parte imaterial, e tudo depois dos espíritos é matéria. Muito bem. Então, os espíritos, eles, para atuarem na matéria, eles usam também a matéria. Só que nós, encarnados, temos uma percepção de matéria muito curta. Para nós, matéria é tudo aquilo que pode ser pesado, aquilo que pode ocupar um espaço, aquilo que pode ser sentido pelos nossos 5 sentidos, aquilo que não pode ser intransponível. Mas a própria ciência humana já começou a desfazer isso. Eu me lembro que em 1983, foi ontem, eu estava me preparando para o vestibular e naquela época ensinava-se que a unidade da matéria era o átomo. Átomo em latim quer dizer indivisível. E assim a gente acreditava que era isso. Hoje essa teoria já se desmanchou. Aquilo que era indivisível já foi dividido em várias outras partículas. Elétrons, prótons, nêutrons. E essas partículas, elas se transformam em ondas, ou seja, se transformam em energia. Assim como o homem antigamente achava que era o centro do universo, também foi derrubado, e depois a igreja postulou que o Sol,
aliás, que a Terra é o centro do universo, Galileu disse não, nós estamos em volta de um outro astro chamado astro Reis, que é o céu, que é o Sol, desculpa. Mas depois disso, depois da descoberta do telescópio, descobrimos que o Sol é uma poeira diante do universo. O centro do universo acaba sendo Deus. Então, tudo que existe é Deus, matéria e universo. Até então, o homem achava que é só com os olhos, contato, era matéria. E aí a espiritualidade incentivou, inspirou os cientistas a descobrir o microscópio. Outros seres vieram que não estavam sob nossos olhos. Até então a doença era causada até por maldição. Já sabemos hoje que tem bactérias que causam ela. E também descobriu o telescópio, para que nós pudéssemos ter uma visão maior do que esse pingo no universo chamado Terra. E para o mundo espiritual, que estávamos totalmente cegos, Deus trouxe de uma forma científica, através da doutrina espírita, a mediunidade, que revela então os espíritos. Mas o que nós somos e o que são os espíritos? Você disse, Rômulo, que nós todos somos espíritos, é verdade. O espírito, o ser humano é um complexo. Ele é o espírito, que é a parte pensante. Quando está encarnado tem o corpo físico e tem um outro corpo sutil, que nós até agora ainda não conseguimos normalmente enxergar, chamado perispírito. Quando nós desencarnamos, morreu o corpo e nós voltamos para o mundo espiritual, nós temos um corpo. Esse corpo ainda não é compreensível para nós, pelo menos não dá para aparecer em um exame, é o perispírito. Além do mais, chegamos à conclusão de que a matéria ela é energia. Nós agora estamos chegando até a sua casa através de uma transmissão de energia, mas nem por isso você está sentindo as energias entrarem pela sua janela, porque os olhos não conseguem ver. O Douglas está me ouvindo através de uma transmissão de energia sonora. Mas nem ele, nem vocês estão vendo as ondas sonoras que saem da minha boca chegar até o ouvido dele. Mas ela existe e ela também é matéria. A luz que está iluminando aqui são ondas eletromagnéticas. Nem por isso nós estamos enxergando. Vocês que estão usando o controle remoto nesse momento, que emite uma luz chamada infravermelho, você não consegue perceber essa luz chegar até o televisor. Tudo é matéria. Mas o que é mais importante para nós, já que o Douglas falou em doença, é que existe uma matéria muito mais quintessenciada, mais sutil, benéfica ou não, dependendo de como nós vamos usar. Essa matéria chama-se pensamento. O pensamento é o que dirige o nosso corpo. É ele que comanda, melhor dizendo, todas as nossas células. Bilhões e bilhões de células têm um único diretor, chamado mente. Essa mente, ela tem vários departamentos. Ela tem imaginação, memória, desejo, ideia. E quem controla o que vai sair da mente é uma coisa chamada vontade. Se nós emitirmos pensamentos benfazejos, de gratidão, de otimismo, de fé raciocinada, nós emitiremos ondas que elas vão atuar sobre o nosso corpo, fortalecendo inclusive a nossa imunidade. Por outro lado, se nós alimentamos sentimentos de raiva, ódio, vingança, ciúme, orgulho, vaidade e todas as outras filiações, nós derramamos uma energia maléfica para o nosso próprio corpo, causando doença, diminuindo a nossa própria imunidade. Certa vez, Douglas, no ano de 1980, houve uma pesquisa em Harvard, pegaram 132 alunos. E desses 132, primeiro colocaram essa turma para assistir a parte de imagens terríveis da Segunda Guerra Mundial. E dosaram
quantidade de anticorpos depois de assistir aquele filme. Houve uma queda abrupta dos anticorpos pelos exames laboratoriais. Depois, colocaram ele para assistir a atuação benemérita de Irmã Dulce. Dosaram os exames, os hormônios e os anticorpos, e houve uma elevação surpreendente, mostrando que nossos sentimentos, os nossos pensamentos atuam diretamente sobre o nosso sistema imunológico. Isso é tão evidente que, se alguém aqui espirrar e tiver 10 pessoas, nem todos vão contrair a doença, não é verdade? Isso é uma fala de um médico espírita, trazendo para nós o quê? Estudos científicos. Essa questão da imunidade do corpo realmente passa pelos nossos sentimentos, nós enquanto espíritos imortais. E isso me faz lembrar, Rômulo, uma frase até dita no juramento, ou não é no juramento, mas é uma fala que tem muito na classe médica, de um homem que disse que não existe doenças, existe doentes, né? Então não compre a ideia de que a matéria comanda tudo, não. Ela é um reflexo das ações, do pensamento e da própria evolução que cada um de nós temos. Então, Rômulo, para finalizar o nosso quadro, dê aquele recadinho básico. Não compre ideias. Não compre ideias, mas verifique se essas ideias são corretas e que lhe tragam qualidade de vida, não é verdade? É verdade. Veja, eu lembro muito bem de uma passagem de Jesus sobre várias vezes em que ele curou, ele disse, não curou, a tua fé te curou. Ou seja, nós somos realmente deuses com D pequeno, somos capazes de manter o nosso equilíbrio no nosso corpo físico. É necessário que nós possamos, primeiro, educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Uma vez conquistado isso, o nosso equilíbrio do corpo e da mente estará em completa plenitude. Então vamos sempre buscar conhecer Deus, entender as suas leis, porque todos nós fazemos parte deste contexto. E lembrando, cada vez mais, repetindo a frase, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Então vamos buscar sempre conhecer para ter qualidade de vida. Agora é o nosso momento também de alegria dentro do programa Espírita Quarta Dimensão, Clube da Alegria Espírita com o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe. Depois eu volto. Galerinha, começando agora mais o Clube da Alegria Espírita, na sua telinha, levando muitas informações, muita aprendizagem para todos nós. É o Ney que é isso, Chantilly? Isso. É o dia do circo, né? É o seguinte, 27 de março foi o Dia Internacional do Circo, tá bom? E hoje vamos prestar uma homenagem, daqui a pouquinho. Enquanto rola o programa aí, a gente vai bater um papo com a nossa amiguinha, a Rebeca, rapaz. Rebeca? Rebeca e o Careca. E o Careca, mas ele é cabeludo, né? Eita aí, gente, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta pra cá. Você não sabe? Então fique sabendo! O Trypanosoma cruzi é um protozoário unicelular e parasita, medindo cerca de 16,3 a 21,8 micrômetros de comprimento, incluindo o flagelo, na sua forma tripomastigota. Possui um único flagelo e uma única mitocôndria, alongada e terminada no cinetoplasto, que contém o DNA. A espécie foi descrita em 1909 pelo médico brasileiro Carlos Chagas,
A espécie possui um ciclo evolutivo com hospedeiros vertebrados e invertebrados. Em função desse ciclo digenético, Trypanosoma cruzi desenvolveu mecanismos adaptativos que permitem que o parasita sobreviva às diversas mudanças físico-químicas na passagem de um hospedeiro para outro. Os hospedeiros invertebrados são insetos da subfamília Triatominae, distribuída por todo o continente americano. Mais de 72 espécies foram encontradas com infecção natural por Trypanosoma cruzi e outras 10 foram infectadas experimentalmente. As espécies dos gêneros Triatoma, Rhodnius e Panstrogilos estão entre os principais vetores envolvidos na transmissão do Trypanosoma cruzi. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente, boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos dar continuidade no nosso assunto, obsessões. E hoje vamos falar de espíritos ovoides. Você sabe o que são espíritos ovoides? Nós fizemos uma ampla pesquisa sobre este assunto. Então, vem comigo! São espíritos que, pela manutenção de uma ideia fixa e doentia, de ódio, vingança, culpa, por monoideísmo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento. Com isso, acabam estabelecendo uma vibração de baixa frequência, que com o passar dos anos produz alterações fisiológicas e anatômicas no veículo perispiritual, gerando circuito arredondado que o vai deformando e tornando o espírito em forma de ovoide. Os ovoides, quando são atraídos e localizados por mentes perversas no campo da áurea de encarnados ou desencarnados, passam a viver em regimes simbióticos com suas vítimas, sugando as suas forças psíquicas. Instalam-se os ovoides, preferencialmente na mente humana, pois se alimentam das emanações psíquicas de suas vítimas. No mundo subhumano das trevas, os ovoides são temidos e usados por espíritos com intenção de domínio, que podem aplicá-los tanto em encarnados quanto em desencarnados. E por isso, os ovoides são muito procurados por estes espíritos. Bom, gente, hoje finalizamos o nosso assunto sobre obsessões. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Seu Tini, chegou a hora do Clipe Show! Isso, nosso Clipe Show. E o Clipe Show de hoje é uma música em homenagem ao Dia Internacional do Circo. Grandes artistas circenses. Foi dia 27 de março. Então vamos fazer essa homenagem aos grandes circos, né, do Brasil e do mundo inteiro. E nosso Clipe Show o circo chegou! Sabe que eu participei de um circo aqui em Belém? Foi, é o Transmarques Circo, dos anos 80. Muito legal, muito lindo mesmo, a experiência foi valiosíssima. E hoje nós fazemos circo sem lona. Isso, ao ar livre, roda o clipe! Vamos lá! Candeira sem fim, com chantilly de suco bem aqui. Palhaço faz arte, palhaço faz bem, trazendo sorrisos pra todo mundo também. Lá vem o chantilly todo atrapalhado, dá uma pirueta e cai pro outro lado. Que suco aparece e ri sem parar, mas tropeça e senta sem nem se notar. No picadeiro tem muita emoção, brincadeira, carinho e um grande coração. O circo é luz, é amor, é missão, fazendo da vida uma linda canção. Deus nos ensina a espalhar o bem,
com riso, amor e fé também. Ser palhaço é ser alegria, fazendo o mundo brilhar todo dia. O circo chegou, que alegria sem fim, com chantilly e que suco bem aqui. Palhaço faz arte, palhaço faz bem, trazendo sorrisos pra todo mundo também. O circo chegou, que alegria sem fim, com chantilly e que suco bem aqui. Palhaço faz arte, palhaço faz bem, trazendo sorrisos pra todo mundo também. Lá vem o chantilly todo atrapalhado, dá uma pirueta e cai pro outro lado. Que suco aparece e ri sem parar, mas tropeça e senta sem nem se notar. No picadeiro tem muita emoção, brincadeira, carinho e um grande coração. O circo é luz, é amor, é missão, fazendo da vida uma linda canção. Deus nos ensina a espalhar o bem, com riso, amor e fé também. Ser palhaço é ser alegria, fazendo o mundo brilhar todo dia. O circo chegou, que alegria sem fim, com chantilly e que suco bem aqui. Palhaço faz arte, palhaço faz bem, trazendo sorrisos pra todo mundo também. O circo chegou, que alegria sem fim, com chantilly e que suco bem aqui. Palhaço faz arte, palhaço faz bem, trazendo sorrisos pra todo mundo também. Chantilly, chegou a hora do abraço. Abraço, isso. Pra quem vai ser o abraço? O abraço vai pra toda a galera da Sociedade Espírita Livre do Vale. E o meu abraço vai então para todo mundo que está assistindo o programa. Isso, exatamente, um abração. E pra Zaya, né? Pra Zaya. Zaya, mais um mês, né? 2 meses. 2 já, meses. Né? 2 meses. A Zaya, Tamires e o Marcelo. Marcelo. Tá bom. Então pra vocês, tchau. No livro Autodescobrimento, o espírito Joana de Ângeles narra sobre os perigos do ressentimento, que define como uma herança das experiências mal suportadas. O ressentimento pode tornar nosso próprio adversário, à medida que guardamos em nosso interior sentimentos ruins. Quando cultivamos a raiva sobre alguém e convertemos em ressentimento, uma descarga de vibrações desequilibradas ocorrerá na corrente energética mantenedora do equilíbrio, atingindo as nossas células e interrompendo o equilíbrio psicofísico. Alguns transtornos que constituem a somatização dos venenos do ressentimento poderão surgir como consequência da desarmonia do ciclo vital, a exemplo de doenças como câncer e transtornos neuróticos e gástricos. Então, o que podemos fazer para evitar o ressentimento? Joana de Ângeles orienta que devemos desenvolver sentimentos de segurança pessoal, de harmonia e de autoestima, para que dessa forma desapareça o ressentimento, que não encontra apoio nos alicerces do subconsciente. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.